Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero aqui, nesta tarde de sábado, compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração. É um assunto delicado, mas é um assunto importantíssimo que devemos parar para analisarmos. Em Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 8 ao versículo de número 11, ali fala de uma das cartas, a segunda carta que João escreveu para as 7 igrejas da Ásia. E a segunda carta foi escrita para a igreja de Esmirna. E ao concluir essa carta, Jesus usa palavras parecidas para a conclusão das outras demais cartas das outras 6 igrejas. Ele sempre vai terminar dizendo que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas especificamente para a igreja de Esmirna, ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá danos da segunda morte. Então é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a segunda morte. As pessoas, quando se falam em morte, elas ficam assustadas. Ninguém gosta de falar de morte. Mas a Bíblia fala em uma segunda morte. Mas eu quero comentar com os irmãos, dentro da palavra de Deus, que essa morte tão temida, ela é resultado da desobediência do homem. Quando Deus fez Adão, Deus fez também o jardim do Éden. Deus planta no meio do jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. E Deus ordena para Adão que ele deveria comer de todas as árvores do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não comesse. Como está escrito em Gênesis 2:17, onde Deus disse para ele que o dia que ele comesse, certamente ele iria morrer. E todos sabem como Eva foi enganada pela serpente e Eva comeu, e ao comer, ela oferece a Adão, e Adão então come. E dali então a Bíblia vai nos dizer no livro de Romanos,
Romanos capítulo 5 e 12, olha a revelação que a palavra de Deus nos traz. Romanos 5 e 12 vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por um só homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, através do pecado, a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Todos os homens. Como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 20, que somos pó. Está escrito lá, és pó. Fomos criados do pó da terra, és pó. E ao pó tornarás. O salmista, no Salmo 89, versículo 48, ele diz: que homem há? Que homem há que viva e não veja a morte? Que homem, meus irmãos, que há que viva e pode dizer que não vai, experimentar, ou que não vai ver a morte? A Bíblia só fala de dois homens que não experimentou a morte. Um Enoque e o outro foi Elias. E a Bíblia nos mostra que a Igreja Santa de Jesus, pura e imaculada, ela aguarda o arrebatamento. Aqueles que alcançarão o arrebatamento, eu creio no arrebatamento, então esses não experimentarão a morte, porque eles serão transformados vivos, num abrir e fechar de olhos. Mas o nosso assunto aqui é sobre a morte, sobre a segunda morte. A Bíblia diz que todos os homens estão ordenados morrer, e após a morte, então, segue-se o juízo. Mas a Bíblia nos fala sobre a segunda morte. Mas voltando aqui, a morte, então, ela é o salário do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, ele diz lá que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a morte é exatamente o salário do pecado. Mas a Bíblia nos fala sobre a segunda morte. E Jesus está dizendo para os remanescentes da igreja de Esmirna, que eram cristãos financeiramente pobres, mas para Deus eram cristãos ricos. Diz que eles eram cristãos que sofriam. Eles sofriam. E Esmirna era uma cidade populosa e lá tinha grandes números de judeus. E então eles sofriam perseguições. Jesus fala até de um período ali de 10 dias, onde eles passariam por uma provação, por um período de provação terrível, que
Jesus usa até a figura do próprio Satanás, que seria um instrumento para prender os cristãos de Esmirna. Mas Jesus diz para eles permanecer fiel até a morte, porque ia dar para eles a coroa da vida, e ao vencedor de nenhum modo sofreria o dano da segunda morte. Glórias a Deus. Nós sabemos que a segunda morte, ou a morte eterna, é exatamente uma separação de Deus. Quando a Bíblia fala na segunda morte, está falando de uma separação eterna de Deus. Quando nós lemos algumas referências bíblicas, entre elas, existem muitas. Em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 6, Jesus diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo 1000 anos. Então analisa que Jesus está falando que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade sobre a vida deles. A Bíblia fala também de duas ressurreições. A primeira ressurreição é aquela que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que é a ressurreição para a vida eterna. E esta acontecerá no dia do arrebatamento. Paulo diz que aqueles que dormem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, eles serão transformados num abrir e fechar de olhos e subirão a encontrar com Jesus nos ares. E a igreja, os vivos, aqueles que ainda não morreram com Cristo no arrebatamento, eles serão transformados no abrir e fechar de olhos e subirão a encontrar também com Jesus nos ares. Então, bem-aventurados aqueles que dormiram, aqueles que morreram no Senhor, né? Aqueles que dormiram no Senhor. Muitas das vezes a Bíblia refere a morte como um sono. Então Jesus diz que bem-aventurados são esses que alcançam a primeira ressurreição, que ressuscitarão no dia do arrebatamento, porque estes, a segunda morte não tem poder sobre eles. Mas a Bíblia fala de uma segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição, ela vai acontecer para o julgamento. São aqueles que dormiram sem Deus, aqueles que dormiram numa vida de perdição, que morreram distanciados de Deus, eles ressuscitarão para serem julgados, condenados. E aí então vem a segunda morte, que é o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14 e o versículo de número 15. Diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o que é a segunda morte? A segunda morte é o lago de fogo.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Né? O lago de fogo, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, que tristeza! Que tristeza! Aquele que vence com Cristo não sofrerá o dano da segunda morte. Mas aquele que morre sem Cristo, aquele que o seu nome não foi achado escrito no livro da vida, esse sim sofrerá o dano da segunda morte, né? Todo aquele que não foi achado inscrito o seu nome no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, nos diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aqui está uma classe daqueles que experimentarão a segunda morte. Apocalipse 21, 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É triste em saber que a pessoa em vida, ela busca fazer tudo isso aqui, né? Ela se encaixa nesse versículo aqui. Mas quando a morte bater na sua porta, você já tem pensado na segunda morte? Que tristeza! A morte, o inferno e essa classe de pessoas aqui serão todos lançados no lago de fogo e enxofre. E isto é a segunda morte. Jesus, em Mateus capítulo de número 25, no seu sermão profético, Mateus capítulo de número 25, versículo de número 46, Jesus vai dizer algo interessante. Jesus vai falar ali dessas pessoas que irão para o castigo eterno, mas os justos, diz Jesus lá, os injustos para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você pertence a que classe? A classe dos justos ou a classe dos injustos? A classe daqueles que vão para a vida eterna ou a classe daqueles que vão para o castigo eterno, para o lago de fogo, lugar de fogo e enxofre, que é a segunda morte? No versículo 41, Mateus 25, 41, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o lago de fogo, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, ou para os seus
seguidores. Em João, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 29. João, capítulo 5, versículo de número 28 e 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora, essa hora vai chegar, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Eu falei de duas ressurreições, uma ressurreição para a vida eterna e uma ressurreição para o castigo eterno. Versículo 29, João 5 e 29. Os que tiverem feito o bem, grave bem isso aqui, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo eterno. Pense na segunda morte. Pense no lago de fogo. Você, meu amigo, minha amiga, meu parente, até vizinho. Pense nisso. Que classe de pessoa você pertence? Você pertence à classe dos salvos ou à classe dos perdidos? A classe dos absolvidos ou a classe dos condenados? Pense nisso. A segunda morte existe. É uma separação eterna de Deus. É o lago de fogo. O profeta Daniel, que foi um dos homens mais sábios que andou nesta terra, ele recebeu uma revelação de Deus. E ele falou acerca disto também. Em Daniel, capítulo 12, versículo de número 2. Ele diz assim: muitos que dormem no pó. No pó está falando na terra. Muitos que dormem no pó. No pó da terra. Ressuscitarão, uns para a vida eterna, e esses são bem-aventurados, como nós vimos lá em Apocalipse, capítulo de número 20, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. A segunda morte é vergonha eterna. A segunda morte é horror eterno. É sofrimento para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Forte abraço de alguém que te ama em Cristo Jesus.